Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, o Evangelho de hoje, tirado de São João, capítulo 15, versos do 1 ao 8, vem mostrar para nós a importância da obra de caridade, a obra de misericórdia espiritual e corporal, para a nossa salvação. Veja, a importância das obras para a nossa salvação. E aí você percebe nitidamente que aquela história de Lutero, aquele somente a fide ou sola fide, né, somente a fé, não é real, não está em comunhão com a palavra, com a doutrina, com o ensinamento de Jesus. Porque, veja o que Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Duas coisas importantes nesse primeiro versículo. Jesus está dizendo que ele é a videira verdadeira, ou seja, que ele é a videira verdadeira e que existe então uma videira falsa. Jesus é a videira, né? E o Pai é o agricultor. Se ele é a videira verdadeira, se nós somos ramos de Cristo, existe uma videira falsa, existe uma falsa igreja que até quer se passar por igreja verdadeira. Portanto, o Pai é o agricultor. O Pai é quem vai dizer quem é ramo de Cristo e quem não é ramo de Cristo. Quem é membro de Cristo e quem não é membro de Cristo. E ele diz: todo ramo que em mim, veja, o ramo que está em mim, ou seja, significa dizer que é católico, que é batizado, que é membro do corpo místico de Cristo. Ele diz: todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Ou seja, todo batizado que não der fruto, o Pai vai cortar. E todo batizado que der fruto, o Pai vai limpar, ou seja, tirar os pecados, purificar, santificar cada vez mais por meio dos sacramentos, para que produza ainda mais fruto. No versículo 13 ele confirma isso. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Vós quem? Os batizados, aqueles que foram nascidos de novo, aqueles que foram regenerados pelo batismo. Ide por todo o mundo e fazer com que todas as nações se tornem meus discípulos, como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, foram nascidos de novo, regenerados de novo, pela palavra e pela água do batismo. Os dois elementos mais importantes do sacramento, a palavra e a matéria. E aí fomos nascidos de novo, fomos limpos. Ou seja, aqui está se falando de pessoas batizadas, de membros do corpo de Cristo. Versículo 4 agora, veja aí o que Jesus vai dizer: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nós precisamos permanecer em Cristo. E como é que nós permanecemos em Cristo? Quando nós ouvimos a sua palavra, os evangelhos desses dias aí, né? Bem-aventurado é o homem que ouve essas palavras e põe em prática, porque é como um homem que construiu uma casa sobre a rocha. Jesus vai dizer: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quem não me ama, não guarda os meus mandamentos. Então como é que nós sabemos que nós permanecemos em Cristo? Quando nós guardamos os mandamentos de Cristo, porque verdadeiramente mostramos que o amamos. Quando nós praticamos a palavra de Cristo, porque seremos como um homem que construiu a casa sobre a rocha. Então, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, então aqui comprova que Jesus está falando para a igreja e não para o pagão, para o ímpio que está lá fora. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, então Jesus não está falando com essas pessoas que estão à parte dele, mas sim daquelas que estão unidas a ele. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto se não permanecerdes em mim. E aí Jesus diz: eu sou a videira e vós os ramos. Então ele está falando com a igreja, ele está falando com os ramos do seu corpo. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Quem não permanece, né? Veja, quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Isso aqui é muito forte, meus irmãos. Quem não permanecer em mim, ou seja, unido a Ele pela oração, pela leitura da Sagrada Escritura, pela Léxio Divina, pela vivência dos sacramentos, será lançado fora e secará. Por quê? Porque não tem seiva, não vai conseguir ser alimentado. Então secará. E aí será lançado no fogo e será queimado. Ou seja, será lançado no inferno. E aí Jesus conclui dizendo: mas se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Ou seja, quando nós estamos em Cristo, nós não pedimos nada que seja contrário à vontade de Cristo. E se o fizermos, não alcançaremos. São Tiago vai dizer na sua carta: vocês não conseguem o que vocês querem porque vocês não pedem. E quando vocês pedem mal, com a intenção de gastar nos vossos prazeres. Por isso, vocês pedem e não recebem. E é por esse motivo que existe tanta contenda e destruição entre vós. Mas quando nós estamos em Cristo, nós conhecemos a vontade de Cristo. E nós só desejamos, nós só pedimos aquilo que é a vontade de Cristo. E aí Jesus conclui dizendo: nisto meu Pai é glorificado, que deis muitos frutos e vos tornei meus discípulos. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha, deixa o teu comentário aí para que nós possamos saber o que é que você está achando do canal, o que é que precisa mudar, o que é que precisa melhorar. Deus abençoe. Amém.